E aí pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas é sempre um prazer receber você aqui. Hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo, onde eu estava explicando um pouco sobre como foi a minha trajetória até chegar onde eu estou hoje, né? No vídeo passado eu falei um pouco sobre como que começou a ideia de eu me tornar farmacêutico, né? De onde veio a inspiração. Eu vou dar continuidade, certo, ao assunto, falando um pouco sobre como foi meus anos de graduação em farmácia, né, e como foi que eu resolvi fazer a faculdade de farmácia, que foi também uma decisão tanto quanto difícil. Lá, pessoal, um pouquinho melhor para vocês. Eu sou do Ceará, tá? Eu nasci e vivi em Fortaleza até ali meus 21 anos, que foi quando eu saí do Ceará para poder assumir o concurso, né, em Russas, como eu tinha comentado. E Russas ela é uma cidade que tem universidade, mas essa universidade não oferece o curso de farmácia. Apenas cidades próximas a Russas. Que cidades são essas? Aracati e Mossoró. Duas cidades que dá ali cerca de 1 hora da cidade de Russas, que é onde eu morava, né? Então, para mim fazer uma faculdade, se eu fosse fazer uma área que não tivesse lá no município, eu teria que me deslocar ou para Aracati ou para Mossoró. No final de ano, que foi quando a gente assumiu, casava de ter as provas para vestibular. Minha esposa já tinha decidido que ela queria fazer enfermagem e eu ainda estava naquela dúvida, né? Se eu queria realmente seguir aquilo que eu queria, que era ser farmacêutico, ou se eu pegava uma outra opção de curso que fosse menos, vamos dizer, trabalhosa para mim. Porque como era a 1 hora de distância da minha cidade, eu teria que pagar um transporte para ir. E tinha um ônibus, né, que eram oferecidos para poder ir, só que a gente pagava por eles. Eu lembro bem que na época esses ônibus não eram tão baratos, né, e o salário que a gente recebia não era suficiente para pagar todas as despesas que a gente tinha de morar só, essas despesas da faculdade, que a própria faculdade era particular, então por mais que fosse com desconto, né, tem que pagar alguma coisa. E ainda ter as despesas do ônibus. Mas com muita batalha e ajuda da família, a gente resolveu fazer esse curso. A gente começou as aulas em fevereiro de 2018, no caso, né? Então, eu já tinha trabalhado dezembro e janeiro na prefeitura, na farmácia, né, para poder pegar já o conhecimento básico sobre medicamentos. Então, todos os dias eu no trabalho vivia aquilo, né, acerca de medicamentos, e quando eu ia para a faculdade, eu conseguia muitas vezes ver nos exemplos dos professores casos que realmente tinham acontecido comigo. Então isso eu conseguia linkar muito melhor. Obviamente não significa que eu me dava melhor do que meus colegas, né? Muitos deles passavam de mim falando em notas, falando em conhecimento mesmo do assunto. E a gente sempre somava forças para poder aprender cada vez mais. Então uns ensinavam aos outros. Nossa turma, a minha turma no caso, né, era uma turma pequena. Então isso era muito bom, porque a maioria das pessoas realmente estava interessada em aprender e em se desenvolver na profissão. E isso fez eu ganhar um arsenal de conhecimento gigantesco. Então, mês a mês, as coisas foram passando e eu ia linkando sempre ali no meu trabalho com o que eu estudava na faculdade, até chegar ali a pandemia. No meu segundo ano de faculdade foi que entrou a pandemia, né? Eu comecei em 2018, 2019 e em 2020 começou a pandemia. Eu estava ali pelo 4º a 6º semestre ali, né? Foi um período onde a gente não tinha mais aulas presenciais. E aí veio os dois pontos, né? Por um lado era bom, porque eu não tinha que pagar o ônibus para ir para a faculdade, mas por outro era muito ruim, porque estudar em computador, estudar de forma online, principalmente com aulas que são gravadas algumas vezes, não é a mesma coisa, não é a mesma essência. Como eu disse, eu aprendia muito com a minha turma, então a partir do momento que as aulas começaram a ser EAD, eu não tinha mais ali a minha turma para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas. Apesar da gente se comunicar ali pelo telefone, claramente não é a mesma coisa, né? Até chegar ao ponto em que a gente voltou às aulas presenciais. Quando a gente voltou às aulas presenciais, felizmente, a prefeitura do meu município disponibilizou ônibus gratuito para os alunos, né? A gente fazia um cadastro e conseguia ir com o ônibus da prefeitura de forma gratuita. E fora ter voltado, né, às aulas presenciais, onde a gente conseguia novamente ter esse networking com os demais alunos. Basicamente, quando a gente voltou da pandemia, foi o período dos meus estágios, que foi ali um período muito exaustivo para mim, porque o que aconteceu? No período dos estágios,
eu tinha que ir para a faculdade nos dias de aula normal, e eu e uma parte da minha turma que morava na minha cidade, tentamos pegar a maioria dos estágios na nossa cidade, para não ter que estar se deslocando durante o dia para Aracati. Alguns estágios a gente conseguiu, outros não. Outros a gente tinha que ir no período da tarde para Aracati e ficar lá até de noite. Só que para mim já era meio que uma rotina, porque como eu trabalhava na prefeitura, eu acordava ali por volta de 7 horas da manhã para ir trabalhar, trabalhava de 7 a 11h30, se eu não me engano, ou meio-dia, e aí tinha 1h30 de intervalo e voltava para ficar até 5 da tarde. Então eu trabalhava basicamente o dia inteiro, e quando era de noite, 5 da tarde, eu tinha que ir pegar o ônibus que passava no máximo 5h30. Então eu pegava o ônibus 5h30 e já descia para a faculdade. Quando eu tinha lá os estágios no período da tarde em Aracati, só mudava que eu tinha que ir um pouco mais cedo, né, e sair do trabalho também um pouco mais cedo. Mas basicamente o período dos estágios só foi mais puxado por conta dessa rotina muito exaustiva, certo? E querendo ou não, o estágio é um momento em que você aprende muita informação e põe na prática muita informação que você aprendeu. E isso de muitas formas vai desgastando você. Você acaba ficando muito mais cansado mentalmente e precisa ali de um tempo maior, né, para poder descansar, coisa que não tinha condição naquela época, era batalhar e batalhar. É uma coisa que muita gente passa nas faculdades, eu sei disso, é algo muito cansativo, mas que o que eu posso dizer hoje, tendo passado por isso, é que vale a pena, certo? Então, se você está passando aí por um momento desses, está pensando em desistir porque tem muita coisa para fazer, a sua rotina é muito puxada, eu sei como é, mas vale a pena. Continua. E então chegou o queridinho, né? O queridinho dos estudantes, o último semestre. Foi aonde a gente fez os últimos estágios, né? Finalização mesmo ali do curso. Tem o temido TCC que a gente tem que fazer. Feito tudo isso e cumprido todas essas etapas, fiz a apresentação do TCC, fui aprovado e finalmente poderia atuar como farmacêutico. Claro, depois de receber ali, né, o meu certificado de conclusão de curso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aqui o like, não esquece, aperta aqui no gostei, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida a respeito da minha profissão, a respeito de quem eu sou, de alguma coisa relacionada à minha vida. E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!